Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 18 do segundo livro dos Reis. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Este que está se referindo, que a palavra de Deus está se referindo, é o rei Ezequias. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu, porque o rei da Síria invadiu Samaria e transportou Samaria para a Síria. Então, o rei Ezequias se revoltou contra o rei da Síria. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Agora é Senaqueribe que invade Judá, já outro rei da Síria. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler.
E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Então foi a mensagem que o rei da Síria mandou para o rei Ezequias, que era o rei de Judá. Dizes tu, porém, palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe a furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Então ele está aqui relembrando o que o rei Ezequias havia feito, destruído os altares idólatras. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram a Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá e Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos faleis em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, terra de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Então, os mensageiros de Senaqueribe, rei da Síria, estavam ali avisando o povo que não desse ouvido ao rei Ezequias, que era o rei de Judá, que não atendesse às palavras do rei Ezequias, e que eles, da Síria, levariam o povo de Judá para uma terra de oliveiras, de azeite, de mel. Então, eu vou parar a leitura no versículo 32 do capítulo 18 do segundo livro de Reis. Na próxima gravação você continua ouvindo esta história do rei Senaqueribe, que agora ele está querendo invadir Judá. E ele está querendo intimidar o rei Ezequias, fazendo o povo aceitar que Deus não ia livrá-los da mão do rei da Síria. Mas você só vai entender se continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.
também você pode ler em sua Bíblia para que você venha compreender melhor o que está acontecendo. Deus